Flamengo correndo o risco de não se classificar para a próxima fase da Libertadores. Que coisa, Bruno Prado. Boa noite. Boa noite, Pedro, Raí, Piperno, boa noite a todos. Corre esse risco sim, né? A situação, até depois eu vou falar rapidamente da matemática do grupo, mas a atuação muito ruim do Flamengo. Isso acho que é um ponto importante. O Flamengo, em 4 jogos na Libertadores, ainda não fez um bom jogo nessa competição. O empate foi merecido. O Flamengo até começa bem o jogo, faz um gol aos 10 minutos com a Arrascaeta. Central Córdoba sai mais pro ataque, deixa espaços. O Flamengo teve no contra-ataque chance de matar o jogo com o próprio Arrascaeta, perdeu. Teve outras oportunidades de contra-ataque que não conseguiu aproveitar. E aí foi caindo no jogo, né? Foi caindo de produção. Central Córdoba passou a equilibrar a posse de bola com o Flamengo. O Flamengo chegou a ter mais de 60% de posse. Aí teve um momento que estava 50-50. O Central Córdoba conseguia ficar com a bola no campo do Flamengo. É que falta mais força de ataque ao time argentino, né? O Central Córdoba teve pouquíssimas chances. Fora o gol, teve uma chance no primeiro tempo que foi um erro de saída de bola do Flamengo mesmo, dentro da área. E o Rossi fez uma ótima defesa. E o lance do gol, que aí para mim o Rossi não foi bem também no gol do Central Córdoba. Mas o time argentino, apesar de ficar com a bola no campo de ataque, ele não consegue criar muito. Então, o Flamengo não chegou a correr um risco de perder. Teve um pênalti que chegou a ser marcado no campo, mas desmarcado pelo VAR para o Central Córdoba e não foi pênalti mesmo. A bola bateu na mão do Léo Pereira, mas sem nenhuma intenção. Ele estava com o braço para trás, inclusive. E o VAR ajudou ali a arbitragem que marcaria um pênalti inexistente. Mas o principal, o Flamengo está jogando mal em todos os jogos da Libertadores até aqui. Hoje a saída de bola terrível do time do Flamengo, errou demais na saída de bola. Então foi um jogo ruim do Flamengo, mais um na Libertadores até agora mal. E na matemática, esse empate, ele dá uma probabilidade bem real de ter um triplo empate ali entre a LDU, Flamengo e Central Córdoba com 11 pontos. Que nesse momento a LDU tem 8, o Córdoba tem 8, o Flamengo tem 5. O Flamengo joga 2 em casa. Os 2 últimos jogos, LDU e Táchira. Supondo que ele vença as 2, ele vai a 11, termina com 11. A LDU, nessa simulação, perderia para o Flamengo no Maracanã, mas tem o último jogo em casa com o Córdoba. Se ele ganha do Córdoba e perde para o Flamengo, ele também vai a 11. E o Central Córdoba, nessa simulação, perderia em Quito para a LDU, mas ele tem um jogo na Venezuela com o Táchira, que está zerado. Se ele ganha na Venezuela, ele também termina com 11. Então tem essa possibilidade, né? O Flamengo vai ter que fazer conta num grupo que, teoricamente, era para passar tranquilo. O Flamengo vai ter que ir com tudo contra a LDU, contra o Deportivo Táchira. Raí Monteiro, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada. Que coisa, hein? O Flamengo do Felipe Luiz no segundo tempo sofre um empate, teve o pênalti marcado, que depois foi anulado pelo VAR, ou seja, o Central Córdoba ficou muito mais próximo de um segundo gol do que o Flamengo, Raí. Boa noite. Boa noite, Pedro. Um abraço para você, para o Bruno, Piperno, para todos que nos acompanham aqui em mais esse Canelada. Como disse o Bruno, e eu subscrevo, foi uma atuação ruim do Flamengo. E, de novo, foi assim o jogo de Copa Libertadores. O Flamengo jogou mal na sua estreia quando venceu o Táchira por 1-0, apertadinho. O Flamengo jogou muito mal no segundo jogo, quando acabou perdendo para este mesmo Central Córdoba no Maracanã por 2-1. E o Flamengo também passou longe de fazer uma grande partida contra a LDU no empate em 0-0 em Quito. Essa até, na minha visão, foi talvez a menos pior, se a gente puder definir assim, dessas 3 até a de hoje, que de novo foi muito ruim. E até parecia, né, que a gente veria um cenário diferente, ou um Flamengo diferente, pelo gol muito cedo do Arrascaeta, pela chance logo na sequência que se oferece para o Arrascaeta fazer o 2-0, né? O Arrascaeta, que é o artilheiro do Flamengo nessa temporada, teve a oportunidade de ampliar o placar, acabou falhando, e o que a gente viu de uns 15, 20 minutos em diante foi um Central Córdoba dominando o jogo, criando boas oportunidades e o Flamengo sem encontrar soluções, né? A saída de bola ruim, muitos erros de passe, um time sem capacidade de pressionar em cima, que é algo que o Felipe Luiz gosta bastante, atuações individuais muito ruins, da dupla de volantes, do Gerson, do Pedro muito sumido do jogo, esse até pela questão de ser um centroavante muito pouco abastecido. As mudanças feitas não surtiram efeito e em algum momento do jogo, na reta final do primeiro tempo, no início do segundo, o empate do Central Córdoba parecia uma questão de tempo, como aconteceu, né? Poderia até ter acontecido antes. O Rossi fez uma grande defesa na finalização do Abácia, né? O zagueiro do Central Córdoba. Enfim, o time argentino teve várias oportunidades de empatar o jogo antes do momento que conseguiu. Depois disso, o Flamengo até tentou, com as mexidas do Felipe Luiz, voltar para o jogo, não conseguiu, não criou grandes oportunidades. Teve a questão do pênalti, bem corrigido, não foi, né? O braço do Léo
Pereira estava recolhido junto ao corpo, não deveria ter sido marcado o pênalti. Uma arbitragem até um pouco confusa, né? Teve uma revisão de um lance no primeiro tempo, de uma bola na mão chutada pelo Bruno Henrique, que não fazia o menor sentido o chamado para revisão, já que o Bruno Henrique estava muito impedido. Eu vou conversar com o Rodrigo Viga. Tá chegando de cabeça quente, cabeça inchada, depois dessa atuação do Flamengo. Não é, Rodrigo Viga? Muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Fala, Pedrinho. Grande abraço para você, para a turma toda da bancada, em especial ao nosso correspondente de Vaticano, o Fábio Piperno. E eu não dá para dizer que foi uma boa noite para o torcedor do Flamengo. Pelo contrário, viu, meu caro Pedro? Acho que, olha, torcedor rubro-negro, eu tô aqui para falar a verdade, para ser o mais claro, mais translúcido e mais transparente possível. Com essa bolinha de gude que o Flamengo vem jogando na Libertadores da América, pode entregar o troféu para o Palmeiras do Piperno ou para qualquer outra equipe. O Flamengo não vai chegar a lugar nenhum jogando esse futebol que tem apresentado na Libertadores da América. Por quê? Porque já temos 4 rodadas até agora na chave do Flamengo. Uma vitória conquistada num grupo padrão Alcas, Nublense, Palestina e companhia. Está se desenhando o torcedor do Flamengo. E a gente fala isso com um nó na garganta, com aquele frio na espinha e também com aquele embruno no estômago. Mais um desastre, mais um fracasso do Flamengo na Libertadores da América pelo 3º ano consecutivo, com uma chave pífia, uma chave ridícula, digna da atuação do Flamengo na noite dessa quarta-feira. Uma atuação lamentável, uma atuação deplorável do Flamengo, que jogou 10 minutos. Foi o gol do Arrascaeta, um gol perdido e nada mais. Depois ficou tomando calor, tomando sufoco, num jogo em que todos os jogadores praticamente erraram passe de meio metro, erraram posicionamento. E quando o Flamengo precisa mudar a cara, se reinventar dentro do jogo, aí entra o superestimado, para você ficar bem feliz, viu, Pipiado? O superestimado Felipe Luiz. Ele tem problema na hora de mexer. Ele tem dificuldade de enxergar. O time dele não é adequado. Tá todo mundo vendo, Piperno, que o Wesley tá com a cabeça no Manchester City da Inglaterra. Tá jogando novamente padrão banco de reserva do reserva. Para eu estar reivindicando o Varela no time titular do Flamengo é porque algo de errado está muito acontecendo com o Wesley. O Eric Pulgar, rapaz, sabe quando é que eu vou dar aquele tibum na praia de Copacabana? Você tá devendo. Jamais, porque com ele jogando esse futebol, essa bola, ele e os demais, na hora de mexer, o De La Cruz, que era um jogador que a gente vinha crucificando, viu, Piperno? Era um dos melhores ou menos piores em campo, ele vai lá e pimba, tira. Pedro, que era um homem de referência lá na frente, ele tira para botar lá o Juninho Esfirra, para não falar outra coisa. Então tá de brincadeira também o Felipe Luiz. Então, no conjunto da obra, foi lamentável, foi patético, foi medíocre. Então, eu acho que se tem um brasileiro hoje talhado, moldado, lapidado para ser campeão, durma com um barulho desse, o torcedor do Flamengo. Mais uma vez, é o Palmeiras. É um time que não tem vontade, é um time sem garra, é um time sem tesão, é um time sem empenho, que é um rascunho daquele Flamengo do início da temporada, viu, Piperno? Viu, Pedro? Desculpa o desabafo aí. Eu tô sentindo uma certa zica reversa nesse desabafo aí. Sai, deixa o Palmeiras em paz aí. Agora, vou dizer um negócio pra você, Viga. Assim, o tempo passa e tal. Tá certo que o Flamengo, no final do ano passado pra cá, mostrou alguns grandes momentos. Todo mundo viu, todo mundo elogiou e tal. Mas o padrão Libertadores até aqui é o mesmo, do Tite, Vitor Pereira, né? Dessa turma toda que trabalhou no Flamengo nos últimos tempos. E veja, você mesmo citou em 4 jogos até aqui, sem ter enfrentado nenhuma potência mediana que fosse do futebol da América do Sul, alguém ganhou um único jogo, né? Mal, hein, Piperno? Graças ao glorioso Juninho lá que fez o gol e tal. Agora, Viga, a matemática hoje, ela mostra que pelo menos uma boa notícia o Flamengo teve. A LDU ganhava por 3-0, o jogo acabou 3-2. E por que isso?
Porque a gente até falava aqui com o Bruno ontem. Assim, há uma grande possibilidade de que esse grupo termine com o tríplice empate. Todo mundo com 11 pontos. Porque se todo mundo vencer os jogos em casa, o Flamengo ganhar os 2 jogos, depois a LDU na rodada final ganhar do Central e, obviamente, todo mundo passar pelo Tátira, os 3 ficarão com 11 pontos. Genial, Piperno, genial. Significa dizer que o Flamengo vai fazer o quê? Vai fazer fiasco novamente nas quartas de final da Libertadores da América. Mas pela bola que tá jogando, Piperno. Não, mas aí a segunda fase é do outro. Não tá falando de desempenho, não tá falando de performance, tá falando de atuação. O Flamengo na Libertadores da América até agora não jogou nada, Piperno. Não, mas claro e evidente. Mas a segunda fase é no segundo semestre, Viga. Até lá tem tempo também, né? Ah, tá. Vai ganhar o Mundial e depois vai melhorar pro segundo semestre. Ué, tá eu acho que o time pode melhorar no segundo semestre. O Pedro vai jogar melhor, ele voltou outro dia, né? Então, assim, calma. Assim, ainda não há motivo para achar que tudo é terra arrasada, né? Você acha? Eu acho que tem uma picardia, tem um sarcasmo de um Palmeiras que está 100%. De um Palmeiras que está 100% de aproveitamento. Se tem um time lapidado, talhado, jogando futebol para ser campeão, é o Palmeiras. Torcedor do Flamengo, durma com um barulho desse. Hoje o Palmeiras, não é de hoje não, né? Já tem um tempinho. É melhor do que o Flamengo. É melhor do que o Flamengo no conjunto da obra. Sabe o que eu acho que está faltando ao Flamengo, meu caro Pipiado? Um choque de PSG. Porque eu dizia aqui em casa pro meu goleiro, que acho que entende muito de futebol, que é o meu filho Gabriel, que é o seguinte: quando o PSG montou Messi, Mbappé e Neymar, eu falei pra ele, não vai dar em nada. Ele tá maluco, tu tá doido, sabe nada, coisa e tal, aquela coisa de cornetagem dentro de casa, né? Eu falei, anota aí que você vai ver depois e vai me cobrar. Deu no que deu. Agora o PSG tá na final da Champions porque tem um time ali, azeitado, pensado, planejado. Ele vem dizendo há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan, o Flamengo precisa pensar num processo de transição, Piperno. E tá difícil de implementar essa transição. Alguém para substituir o Arrascaeta, alguém para ser ali uma alternativa para o Gerson. Curiosamente, o Gerson renovou o contrato dele e já não é mais o Gerson das últimas rodadas. Está cansado, está desgastado, está sobrecarregado, pode estar isso e muito mais. Mas o Flamengo hoje se resume muito à atuação de 2 jogadores. Gerson e Arrascaeta e Gerson. O menino Wesley está com a cabeça no futebol da Inglaterra. O lateral esquerdo é aquilo que a gente já sabe. O Pulgar, eu não vou dar tibum, rapaz, nem na banheira da minha casa pelado, quanto mais em Copacabana. Você prometeu. Se ele jogar bem uma temporada. O Juninho Esfirra aí, de carne, é isso que ele pode apresentar. Não tocou na bola, o cidadão. Mal tocou na bola. Ainda tem um treinador, que eu acho um bom profissional, mas talvez esteja superestimado, porque ele tem dificuldade de mexer na equipe. E quando mexe mal, mexe errado. Então, o Flamengo tem que baixar a poeira, baixar a bola, planejar e raciocinar, Pipe. Eu vou até pedir desculpa aqui aos colegas para uma última reflexão. No dia em que o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, né? Assim, a galera rubro-negra em peso aí, torcedores, né? Enfim, os amigos, comentaristas que torcem pro Flamengo, todo mundo criticando o Felipe Luiz porque poupou em parte do jogo o Gerson, o Wesley e o Pulgar. Agora o Pulgar não serve mais pro Tibum e o Wesley tá com a cabeça lá na Europa. Então, vocês precisam também chegar a um acordo aí, né? Ou eles são imprescindíveis ou não? Se jogarem bola, são imprescindíveis. Mas pelo que estão jogando, tirando o Gerson, não são imprescindíveis. Agora, eu estou olhando em perspectiva, Piperno. Eu estou olhando lá para frente. O que eu quero dizer com isso? Se mantiver o ritmo, o padrão, o diapasão, a toada, vai ser mais um ano de fracasso do Flamengo, Piperno. Ou você está satisfeito com o desempenho? Ou você está satisfeito com a performance? Só se for como palmeirense. Como analista de futebol, você não consegue ver o Flamengo jogando bem na Libertadores da América. Foi assim nos 4 jogos. Até mesmo quando ganhou, quase sofreu um empate no finalzinho. Foi um gol ali achado pelo Flamengo, uma partida em que teve o controle territorial, teve o domínio da bola, mas não criou grandes oportunidades. Essa tem sido a tática, tem sido o padrão do Flamengo nessa Libertadores da América. Então, eu, sincero, honestamente, acho que do jeito que está, se não melhorar muito, vai ser o tri
trifracasso na Libertadores da América. E parabéns para o seu Palmeiras, que está fazendo aquilo que o torcedor do Flamengo queria ver do seu time. Eu diria para você que foi a oitava vitória consecutiva fora de casa. Eu acho que talvez o Palmeiras tenha que repensar esse negócio de mandar jogo aqui em São Paulo. Dos 4 tempos entre Central Córdoba e Flamengo, o Flamengo perdeu no Maracanã, empatou lá, o Flamengo não foi melhor em nenhum, hein? Pra falar a verdade, o Flamengo não foi melhor em nenhum dos 4 tempos contra o Central Córdoba, Raí Monteiro e Bruno Prado. Eu só queria fazer uma parte, eu estava aqui pensando, né, Pedro, sobre essa questão que o Pipa falava há pouco, sobre ter sido a exceção, né? Esses jogos aí têm sido uma exceção, faz tempo que o Flamengo não joga bem na Libertadores e tal. Cara, eu tô mais pra que isso é a regra, viu? Porque se a gente for pegar o histórico do Flamengo no geral da Copa Libertadores, eu sei que isso é um assunto que não vai cair muito bem aos meus queridos amigos rubro-negros. Cara, a média do Flamengo na Libertadores é isso que a gente tem visto nesses últimos jogos. Talvez a exceção tenha sido 19, tenha sido 23, ou 22, melhor dizendo, né? A regra, cara, há muito tempo, né? É León, é América do México, é Defensor. São esses jogos hoje que a gente tem visto aí do Flamengo na Libertadores. Então eu, assim, me coloco na posição de pelo menos duvidar se o que a gente tem visto é a regra do que pode ser o Flamengo na Libertadores ou é uma exceção. Se a gente for olhar para a história, está mais perto de ser regra do que ser exceção. De novo foi assim e tem sido nessa primeira fase da Libertadores jogos muito parecidos com o que é a história do Flamengo em linhas gerais em Copa Libertadores, né? Se a gente olha para o Palmeiras, de que a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, é um time que nesses jogos, né, de Libertadores não dá esse tipo de vacilo. O Palmeiras fez um jogo brilhante hoje, Pedro? A gente estava junto lá em cima assistindo. Não, muito longe disso. Mas ganhou o jogo. O Palmeiras, mesmo quando não faz jogos brilhantes na Libertadores, e nem se exige isso, né, do time do Abel Ferreira, ele vai lá e vence. Ele é consistente, ele é sólido. E o Flamengo há uma exigência, né, de que jogue um futebol muito acima daquilo que eu, por exemplo, acho que este elenco pode oferecer, né? E ele não entrega nem a média, nem um pouco mais do que isso, nem o que muita gente imagina que possa entregar. Então, assim, eu tenho dúvida. Se o Flamengo não está jogando o que é a média dele em jogos de Libertadores, que é o que historicamente esse time entrega, ou se ele está muito abaixo, como muita gente imagina. Me coloco na dúvida, pelo menos, Pedro. O Palmeiras oscila também, Bruno. O Palmeiras oscila também. Só que eu acho que nas oscilações, o Flamengo sente muito mais do que o Palmeiras. Sim, tem aí características dos times. O Palmeiras não joga bem todos os jogos, né? Esses 8 que ele ganhou fora de casa, agora eu não vou saber colocar exatamente quantos foram bons, quantos o Sport Recife foi ruim. Oi? Qual? Contra o Sport Recife, o primeiro foi muito ruim aquele jogo. Até naquele jogo o Palmeiras, a arbitragem ajudou o Palmeiras naquele jogo lá no Recife, marcou um pênalti que não aconteceu. E outros jogos também foram ruins, né? Mas é um time que tem essa competitividade de chegar lá, buscar e conseguir o resultado. Na Bolívia, abriu 2-0 bem, você deu um empate, é duro, tem uma hora que o fôlego acaba, mas teve força para ir lá buscar um terceiro gol e ganhar o jogo. Hoje eu não vi o jogo, né? Tava aqui no jogo do Flamengo e pelo jeito não foi também nada brilhante assim, mas foi lá e ganhou. Então o Palmeiras tem disso, contra o Vasco mesmo, domingo, não foi um bom jogo do Palmeiras. Um erro do Vasco, o Palmeiras aproveitou e ganhou o jogo. O Palmeiras tem essa coisa de buscar na marra o resultado. O Flamengo não tem muito, o Flamengo é um time assim, mais leve talvez, mais técnico e não tem muito essa de que, assim, quando tá mal mesmo, assim, não tem nem a força ali de, estamos mal hoje, mas vamos buscar algo a mais, né, nesses jogos. Isso é uma coisa muito clara para mim. O São Paulo mesmo, que é um time inferior aos muito dois, inferior ao Flamengo, por exemplo, tem uma campanha muito melhor nessa temporada. E não jogou mal, e não jogou bem os 3 jogos fora, até foram 3 jogos mais ou menos, e ganhou os 3, foi lá buscar. Então, isso às vezes falta ao Flamengo. Quando o time tá bem, ele mete 6-0 no Juventude, beleza, mete 4-0 no Corinthians, ok, foram ótimos jogos. Mas quando tá mal, falta essa de, vamos buscar. Hoje a coisa não tá rolando, mas vamos lá. Vamos buscar. Isso falta. Aí, até o Felipe, ele pode receber críticas como todos, né? Como o Tite recebia, o Sampaoli, o Vitor Pereira, mas é um padrão mesmo. E aí eu nem vou voltar nos anos que o Raí citou, mas pegar só os últimos 3 mesmo, assim. Já com muito dinheiro, com elenco forte, com muito investimento. Alcas, Nublense, o Viga citou vários. Palestino, Milionários, e com 4 técnicos diferentes. E pontualmente você pode, hoje o Felipe errou nisso, naquilo, o Tite errou naquele jogo, o Sampaoli,
O Vitor Pereira foi só o jogo com o Alcas na Libertadores. Mas é meio que um padrão, assim. O Flamengo ele tem se enrolado com times menores, jogos que às vezes não tá bem, mas não tem essa força. Não, mesmo mal nós vamos ganhar. Falta isso. Eu acho que é independente do treinador. Esse grupo, acho que não tem muito essa característica de, quando tá mal, superar e buscar o resultado. Olímpia, né, do nosso pilhado. Sim, Olímpia, Penharol. O Olímpia tem a sua tradição em Libertadores, mas mesmo assim o Flamengo era mais time. Nunca fez gol no Penharol em Libertadores. Não é que não ganhou, nunca fez gol no Penharol. Por isso, Rodrigo Viga, minha pergunta sincera pra você. O Flamengo vai passar de fase? O Flamengo vai chegar nas oitavas de final, Viga? Eu acho que se fizer a matemática com 2 jogos em casa, Pedrão, eu não sei se você tá sem voz porque tá resfriado ou porque torceu muito pro Palmeiras, mas pouco me importa, tomara que não seja gripe. Tô gripado, que você fiz o bate-pronto ontem, fiz o canelada ontem, tô fazendo canelada hoje, fiz o jogo do Palmeiras hoje, aí a voz foi pro espaço. Tô gripado, pode falar. É overdose, mas melhoras pra você. Gritou muito na vitória do São Paulo e hoje na vitória do Palmeiras. Enfim, tá feliz da vida e o torcedor do Flamengo tá com a cabeça pra lá de inchada. Se você fizer a matemática nua e crua, dá para classificar. O Flamengo hoje, mesmo depois de uma atuação patética, pífia, ridícula e modorrenta, na minha avaliação, é um time sem gana, sem vontade. Foi o que vocês falaram aí, sem intensidade. Parece que não tem sangue na veia às vezes, se acomoda, ou aceita que a noite não é boa, que a bola está batendo no joelho, no joanete, na canela e vida que segue, porque somos o Flamengo do estilo, do toque de bola, do refino, do refinê, mas não pode ser Flamengo cara na bola, bola na cara e vida que segue. Se fizer a matemática nua e crua, com 11 pontos, acho que o Flamengo pode se classificar. Mas, olhando em perspectiva, tirando o sarcasmo e a ironia do nosso querido Pipeno, que acha que o Flamengo vai pegar um trampolim e mudar de patamar depois do Mundial, onde qualquer brasileiro vai claudicar, viu, Pipeno? Com o Cristiano Ronaldo ou sem Cristiano Ronaldo, com o João Félix ou sem o João Félix, entendeu? Acho que o Flamengo, pela performance da Libertadores desse ano, dos últimos 2 anos, pelo jeito que é moldado, forjado e lapidado esse elenco, está caminhando, pavimentando para mais um fracasso, quem sabe nas quartas da Libertadores da América mais uma vez. E aí eu quero saber como é que a diretoria vai gerir, vai administrar. Vem reforço aí? Vem o Jorginho, mas será que o Jorginho vai ser a solução dos problemas? Vai ser o cara na ausência do Arrascaeta ou na ausência do Gerson? Ou vai ser o cara que vai tomar ali a posição de segundo homem de meio de campo no lugar do Nico de la Cruz? Enfim, vem laterais para suplantar a necessidade, vem jogadores de extremo, vem mais um atacante, mais um centroavante. Pode vir um monte de gente, mas esse Flamengo que está aí à vista, né, aos olhos do torcedor rubro-negro, mais me parece, meu caro Pedro, que vai se classificar aos trancos e barrancos, na rapa do tacho ali, na bacia das almas, fazendo matemática, e vai cair nas quartas da Libertadores da América, porque eu não consigo enxergar hoje essa virada de chave que o Piperno está projetando, enxergando, para ser um Flamengo campeão, buscar o tetra da Libertadores da América. Ô Viga, hoje você tá muito mal-humorado, pessimista, transtornado. Mas tu queria o quê, Piperno? Tu queria o quê? Que eu estivesse sorrindo que nem você, que ganhou 4 seguidas na Libertadores da América, os 4 jogos, 100% de aproveitamento, que o São Paulo, que é um time muito inferior ao Flamengo, está na frente do Flamengo em pontuação, já está encaminhado a classificação para a próxima fase. O torcedor do Flamengo está pé da vida. Quase que eu falei. Tá pé da vida, para não dizer outra coisa. Porque, olha, Viga, eu tava fazendo uns cálculos aqui, né? Matemático. Isso que me preocupa, eu tô fazendo matemática. Você matemático é bom na fala, matemática não. Chegou à conclusão de que o Flamengo ainda vai passar como primeiro do grupo. Ele vai ganhar da LDU com 1 gol de diferença. E na última rodada, pega o Tátira, sabendo já quanto ele precisa fazer, vai fazer uns 5, 6 no Tátira. E aí você vai chegar aqui no dia todo empolgado. O campeão voltou e tal. É isso aí. Porra, porque ganhou do Tátira? Tá de brincadeira. Porque ganhou do Tátira? Porque ganhou do Juventude? Porque ganhou do Corinthians? Eu não me... rapaz, esnobou o nosso timão aí. Eu não me ludibrio, eu não me engano. Foi antes do Dorival. O Dorival chegou, é óbvio que vai ser um outro Corinthians mais ajeitado, mas isso é um papo para uma outra hora. Mas eu não consigo me enganar, pelo contrário.
Eu sou bem ali realista, pé no chão, quando tá bom, quando tá ruim, isso vale para dentro e para fora. E acho que o momento talvez seja o mais sensível, mais delicado do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Ele precisa melhorar os seus conceitos, a sua visão, o seu planejamento para não reeditar fracassos de gestões anteriores, viu, meu caro Piperno, meu caro Pedro, rapaziada da bancada. Eu fico imaginando, Viga, se você fosse torcedor do Vasco, então, pelo amor de Deus, hein? Mas aí você torce de acordo com o tamanho da sua expectativa, né? Eu imagino assim, torcedor do Vasco sabe que o Vasco não vai muito longe. Tomou de 4 hoje, é verdade. É um placar exagerado para o tamanho do Vasco? É um placar exagerado. Mas o torcedor do Vasco não está imaginando que esse Vasco vai ganhar qualquer coisa na temporada. Já o torcedor do Flamengo está sonhando com uma boa... Eu dizia aqui outro dia, você lembra muito bem disso. Jogar bem na Libertadores é uma obrigação para o Flamengo. Pelas atuações que tem tido na sua maioria, ou em sua maioria, no Campeonato Brasileiro, e pelo nível de investimento que fez o Flamengo ao longo dos últimos anos. É obrigação do Flamengo jogar bem na Libertadores, passar na Libertadores e pelo menos chegar na final. E hoje, eu não enxergo essa luz no fim do túnel não, Piperno.